De número 19. Hoje é um culto de ensinamento e Deus tem uma palavra para o seu coração. Todas as vezes que nós propomos em nossos corações vir à casa de Deus, nós temos sempre algo a oferecer. E o Senhor, em contrapartida, não nos despede com as mãos vazias. E nesta noite, aprove ao Senhor enviar uma palavra para a edificação espiritual daqueles que vieram. Diz assim: ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Estes, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, e lavai-vos os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não passaremos a noite na praça. Instou-lhes: não, passaremos a noite na praça. Responderam eles, e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa dos homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e disse-lhe: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta e fechou-a após si. E lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, e vô-las trarei, tratai-as como vos parecer. Porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo as mãos, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado e chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade.
Havendo-os levado fora, disse um deles: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia para que mostrasse, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena, permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. Por isso chamou Zoar o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre, fogo, da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina, todos os moradores da cidade, os que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu da terra que subia uma grande fumaça como fornalha de fogo. Ao tempo que destruía a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu a cidade que Ló habitara. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, tenha misericórdia, abençoa teus filhos que haverão de compartilhar comigo, Deus, desta palavra, deste banquete. Senhor, tenha misericórdia, a tua palavra, ela tem, Senhor, um fundamento especial para a transformação da minha vida e da minha alma. Para tanto queremos recorrer, Senhor, de ti a inspiração que é necessária para que ela tenha efeito e atinja o objetivo para o qual foi enviada. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajude e nos abençoa, Senhor. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. É possível que você já tenha ouvido esta palavra pregada de várias maneiras, que você conheça a história de Abraão e de Ló. Ló, que era sobrinho de Abraão, e que saíram da cidade de Ur e foram para uma cidade onde eles não conheciam, onde eles não sabiam. Uma peregrinação pelo deserto. A obediência de Abraão é que faz notória as bênçãos de Deus sobre a sua vida. A Bíblia nos relata que eles eram entre si muito harmoniosos, mas os pastores de Abraão não combinavam com os pastores de Ló. De maneira que um dia Abraão chamou Ló e disse: olha, Ló, não é justo que nós nos desentendamos por causa dos nossos escravos, por causa dos nossos empregados. E para que isso não aconteça, e amanhã ou depois você não fique ressentido comigo, e nem tenha discórdia entre mim e você, eu vou te dar a opção de escolher. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda, e se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Está posto diante de ti e você vai fazer a escolha. A Bíblia diz que Ló olhou para as campinas do Jordão e viu que elas eram verdejantes e admirou-as e desejou-as e escolheu ela para ser a sua habitação, a sua moradia. Do outro lado estavam os carvalhais de Manre, que eram lugares rochosos, que eram lugares montanhosos. Mas Abraão tinha dado direito de escolha para que Ló escolhesse, e escolhendo ele, não restou senão para Abraão ir para
as montanhas rochosas para os carvalhais de Manre. A Bíblia diz que quando Ló foi para aquele lugar, ele encontrou de fato uma prosperidade muito grande. Ele encontrou ali uma cidade que já era povoada, que já era habitada, uma cidade que tinha tudo aquilo que era necessário para a sobrevivência de uma família, de um pai que tinha 2 filhas e da sua esposa. A Bíblia nos relata que Ló, ele foi realmente, por causa da sua escolha, muito próspero no que fazia. Ele recebeu uma posição de honra. Se você observar no capítulo que eu li, ele estava assentado à porta. Significa que ele tinha um lugar de honra, de preeminência, onde somente as pessoas que tinham um caráter e tinham também tão somente prestígio é que se assentavam para julgar as pessoas. A porta era onde se resolvia as questões, e é por isso que a Bíblia nos relata que o tribunal de Cristo haverá de ser às portas da Nova Jerusalém, pelo costume que já se tinha de julgar-se nas portas. Ali estava um homem que não tinha do que se queixar, habitava em uma metrópole muito próspera, ele tinha uma família muito bonita, tinha 2 filhas, tinha uma esposa, certamente tinha uma casa muito bonita, ele tinha uma posição, e ali estava a vida de Ló. Em contrapartida, eu encontro um homem chamado Abraão, o homem que era segundo o coração de Deus, um homem chamado amigo de Deus, um homem que não estava preocupado se ele ia para uma grande metrópole, se ele ia para uma cidade próspera, para uma campina verdejante, se ele ia ter prestígio e se assentaria entre os ilustres, entre os príncipes daquelas cidades. Mas um homem que estava em um lugar rochoso, um lugar onde não havia campinas, quer dizer, os seus animais tinham que andar quilômetros para se alimentar. Um homem que não estava preocupado se ele teria uma posição de honra, mas um homem que estava preocupado em estar onde Deus ele estava. Um homem que estava preocupado com a bênção de Deus, porque a bênção de Deus não está no lugar, mas o melhor lugar do mundo é estar na vontade de Deus. Abraão agora está em um lugar que aos olhos humanos era um lugar desacreditado, mas com a certeza que Deus estava com ele. Bendito seja o nome de Jesus. E nessa noite eu gostaria de falar sobre a bênção através da obediência. A bênção através da obediência. Muitos entendem que a bênção de Deus é feita através do sacrifício que se faz indo para o monte, indo para as campanhas, fazendo votos. Muitas igrejas costumam colocar já os seus envelopes na cadeira, e a pessoa automaticamente, para sentar, tem que pegar aquele envelope na mão e, sem entender para que serve, fica com ele. E aí no final vem aqueles pedidos apelativos onde as pessoas são obrigadas, condicionadas às suas bênçãos, aquilo que ela vai ofertar. Mas a bênção é totalmente diferente do que hoje nós encontramos pastores barganhando a bênção do Senhor. A bênção de Deus, ela está condicionada unicamente à obediência. Ninguém recebe as bênçãos de Deus porque deu o seu tudo, porque jejuou 3 dias consecutivos. Ninguém recebe as bênçãos de Deus porque fez uma romaria para determinado lugar. Não, a bênção de Deus não vem através disso. A bênção de Deus vem através da obediência. E só é obediente quem é temente. E eu encontro aqui Abraão sendo abençoado através da sua obediência. Ló foi salvo por causa da obediência de Abraão. Se você ler o capítulo 18, um capítulo antes do que eu li, do versículo 22 a seguir, Deus ele iria destruir Sodoma com todos os habitantes que ali estavam. Mas a Bíblia nos relata que pela obediência, pela vida santificada e consagrada de Abraão,
Ló foi poupado. E eu comparo aqui neste episódio aqui, Ló e as suas duas filhas que foram salvas da iminente destruição, com os nossos familiares, que muitas vezes estão debaixo da nossa proteção espiritual, quando nós somos fiéis a Deus. Abraão começa agora a interceder. Os anjos, antes de irem para Sodoma, passaram na casa de Abraão, e eles ali disseram qual era a missão, para qual era o propósito da presença deles na casa de Abraão. Abraão agora começa a interceder e perguntar se tivesse um número de fiéis naquele lugar, se Deus destruiria. E Deus diria: se tiver esse número que você falou, eu não destruo. De maneira que quando chegou em uma quantidade de pessoas aqui que Abraão havia dito, Deus falou assim: se tiver esse, eu não destruo. E aí então ele viu que aquela cidade estava inteiramente condicionada à destruição. O que o Senhor tem reservado para o seu povo é uma coisa muito grande, é uma coisa muito abençoada. A Bíblia diz no capítulo 2, versículo de número 9, que aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Mas o temor, ele está seguido da obediência. Ninguém pode dizer que é temente a Deus se ele não obedecer a sua palavra. E a obediência da palavra de Deus está condicionada também ao conhecimento. Eu não posso obedecer uma ordem do meu pai se eu não saber qual é a sua vontade. Eu não posso dizer que sou obediente se eu não souber quais são as suas exigências para a minha vida. Assim também a vida do crente. Quantas pessoas que pensam que são fiéis, mas na verdade incorrem em erros porque não conhecem qual é a vontade de Deus. Jesus, ele disse assim, preste atenção: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Sem o conhecimento não tem como você saber. Como eu disse, você que é mãe, você que é pai, seu filho não pode ser considerado um desobediente se você nunca ensinou nada para ele. Se ele vai na casa do seu vizinho ou onde você esteja visitando alguém e ele se assentar à mesa e ele começar a comer como desesperado, com a boca aberta, falando com a boca cheia, você não pode corrigir ele naquele momento, porque você não ensinou em casa. O que eu quero dizer com isso é que nós devemos aprender a palavra de Deus para que nós sejamos coerentes na nossa conduta cristã diante do Senhor. Abraão conhecia Deus. Abraão sabia quais eram as vontades do Senhor para a sua vida. Ló, ele sabia também, mas a sua escolha demonstra que ele era um desobediente. À primeira vista, ele poderia até ter se equivocado. Olhou para as campinas? Quem não quer o bem? Quem que, se tiver oportunidade de comprar um carro e tiver condições de comprá-lo, não vai olhar para um Audi A4 e vai desejar ele? É muito difícil alguém ter dinheiro no bolso e falar assim: tenho que escolher, eu vou escolher esse Fusca. Não, se escolhe o melhor. Mas quando Ló chegou em Sodoma e Gomorra, ele começou a ver homens beijando homens, mulheres beijando mulheres. Ele começou a ver pornografia em todos os lugares. Ele começou a ver tráfico, principalmente de escravos. Ele começou a ver muitas coisas erradas. Naquele momento, Ló poderia determinar, através da sua escolha agora, de permanecer no erro ou então ir para um outro lugar. Assim como Abraão o fez. Mas ele preferiu ficar ali. Ele preferiu receber as honras. Ele começou agora a se encantar com a praticidade de uma metrópole. E por causa disso, quase ele foi destruído juntamente com Sodoma. E só não foi por causa da intercessão que fez
Abraão pela sua vida. Pastor, isso aí que você está falando é verdade? Tem a ver? Se você olhar para a palavra de Deus, você vai observar que ele só foi deixado fora do número de pessoas por causa do amor de Abraão por ele e de Deus por Abraão. No versículo de número, eu vou ler o contexto para você entender. Diz assim, mesmo capítulo de número 19, diz assim: Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera, na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a terra subia fumaça como a fumaça de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu a cidade em que Ló habitara. Deus olhou, não foi para Ló. Deus olhou, foi para Abraão. Agora, Abraão era um homem fiel, e homem que é fiel, mulher que é fiel, tem crédito diante de Deus. Se Ló tivesse que ali, não fosse pelo amor de Abraão, tivesse que morrer, Deus também faria isso com ele. Sabe por quê? Porque ele era responsável pelas suas escolhas. Ele escolheu. E as consequências dessa escolha, não através do livramento que Deus deu pelo amor a Abraão, a Ló, não deixaram de acontecer. A Bíblia diz que o coração da mulher de Ló estava tão apegado a Sodoma e Gomorra, que quando ela estava indo, a ordem era não olhar para trás, ela olhou para trás quando estava subindo as montanhas, e a Bíblia diz que por conta disso, ela virou uma estátua de sal. Primeira perda do desobediente, Ló foi perder a sua esposa. Sabe o que significa isso? Que quando nós desobedecemos, nós, apesar de às vezes sermos libertos de alguns transtornos, no caso aqui a destruição, nós temos perdas. É subtraído de nós por causa da nossa escolha. São as consequências da vida. Primeira coisa, perdeu a sua esposa. A Bíblia diz que eles foram para um lugar e eles ficaram em cavernas. E ali, talvez triste, toda a família triste, estava Ló triste pela perda da esposa, as filhas pela perda da mãe. E aí então ele se embriagou. Ele bebeu, talvez demais, por conta da sua tristeza, da sua angústia. E aí a Bíblia nos relata que as filhas dele, vendo que ele estava bêbado, agora elas se deitam com ele, e as duas têm filhos do seu pai. Mas uma consequência, as perdas, a perda da moralidade. Eles agora estavam fora de Sodoma, mas o coração delas ainda tinha ficado lá. E agora elas começam a praticar a imoralidade, e aí acontece o incesto que aconteceu, por causa de uma decisão lá do passado, onde Ló preferiu desobedecer aos ensinamentos que tinha aprendido com o seu tio Abraão, e agora vai para um lugar de imoralidade, um lugar de devassidão, um lugar de desobediência. Eu não sei quais são as decisões que você tem tomado, mas muitas decisões, elas não refletem no momento. Muitas decisões nossas, elas vão com o tempo tomando formas, e aí
se transforma naquilo que muitas vezes nós não esperamos. E no caso aqui, talvez ele tenha ficado muito tempo. As suas filhas continuavam virgens. As suas filhas aparentemente, estavam ainda como Abraão havia ensinado quando elas eram pequeninas e moravam com ele. Mas, por causa da convivência, elas se tornaram tão igual quanto aqueles que foram destruídos. Deus sabia que isso ia acontecer? O que você acha? Sabia? Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas por que Deus não destruiu? Sendo que elas estavam, o coração da mulher estava lá, o coração das filhas ainda estava lá, era por causa da obediência de Abraão. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que a bênção da sua família, a bênção da sua vida, a bênção que você tanto pede, ela vai acontecer quando você mostrar, não para Deus, porque Deus já conhece o seu futuro, mas mostrar para você mesmo que você é capaz de rejeitar o mal e vencer o pecado. Abraão agora, ele começa, por causa da sua condição diante de Deus, começa a colher os frutos. Colher os frutos que aparentemente os obedientes, eles até perdem. Os desobedientes parece que têm mais prazer, se divertem mais. Os desobedientes obtêm muito mais lucros, porque se são desobedientes são os infiéis. Mas ninguém vê quando uma pessoa é obediente, mas se percebe quando ele colhe os resultados daquilo que ele plantou. A nossa semeadura é opcional. Quando você vai semear, você pode semear o bem ou o mal. Você opta o que você quer semear. Agora, a colheita, ela é obrigatória. Aquilo que você semeou, você vai colher. Nós vemos na agricultura que uma pessoa, um agricultor, um camponês que vai plantar, ele planta, coloca as sementes ali nas covas, 2, 3 sementes, e depois vem a chuva e nasce, brota, cresce, e quando os frutos vêm, quando as sementes vêm, no caso do arroz, do milho, vem em uma quantidade muito maior. Sabe o que significa isso? Que aquilo que você está plantando hoje, seja bom ou mal, você vai colher, e não vai colher a mesma quantidade, você vai colher muitas vezes mais, porque aquilo que nós plantamos de bom, nós colhemos muito mais do que nós plantamos, mas quando é mal, nós colhemos muitas vezes também o mal que nós plantamos. Uma outra coisa interessante na semeadura é que você, quando planta, você não planta aqui e vai colher no terreno do vizinho. Se você tem um pedaço de terra e planta nele, é nele que você vai colher. Não pense que aquela história, lá no dia do juízo é que eu vou dar conta. Não, a semeadura você colhe aqui. Aquilo que você está plantando, você vai colher aqui. Aquilo que você falou, você vai colher aqui. Aquilo como você agiu, você vai colher aqui. Lembre-se disso, nunca se esqueça. E Abraão agora começa a colher aquilo que ele plantou. E Jó também. Só que nos extremos, nos opostos. Abraão continuou rico. Abraão continuou com seus empregados, com seus escravos. Abraão, ele ficou cada vez mais abençoado. Agora, Ló tinha empregados, os empregados morreram todos. Só quem saiu foram apenas Abraão, suas 2 filhas e a esposa que pelo caminho ficou. Ele perdeu todo o seu gado. Ele perdeu todos os seus empregados. Ele perdeu todo o seu dinheiro. Ele perdeu porque plantou errado. Como é que você está plantando? Porque a bênção só vem conforme a sua obediência. Pastor, mas está tudo bem.
Eu me lembro de uma parábola de Jesus em que ele fala sobre as duas construções. O homem que construiu a sua casa na rocha e aquele que construiu a sua casa na areia. Observe que quando fala-se em construir, você imagina que a pessoa, ela começou de baixo e foi fazendo, foi criando, foi construindo, ele levantou a alvenaria, ele deu o acabamento, quem sabe mobiliou a casa, ele pintou por fora da cor que ele queria, e acredito que quando se constrói uma casa, se quer o melhor para ela, se coloca ali os melhores materiais. Agora a diferença está onde você está edificando. E o interessante é que depois de construída, estava admirável. Quem via a da areia, admirava. E quem via a que foi construída na rocha, também admirava. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que nem sempre o resultado é na hora. Assim como na colheita também não é na hora. Quando você planta, tem que esperar vir a chuva, depois tem que esperar crescer, tem que cuidar, tirar o mato para não danificar a plantação, tem que cuidar, e depois de muito tempo é que se vem aí então a colheita. Essas duas casas ficaram lá bonitas, mas a Bíblia diz que um dia veio o temporal, veio a chuva, veio as ondas e deram contra as duas. A que estava edificado sobre a rocha, ela permaneceu intacta, mas a que estava na areia, ela ruiu. Onde é que você está semeando? O que é que você está semeando? Onde você está edificando e o que é que você está edificando? As duas parecia bem, quem sabe moraram 1 ano, 2 anos, não sei qual foi o tempo, a Bíblia não diz. Mas o certo é que um dia o temporal ele vem. Um dia vem o dia mau sobre a vida de qualquer um de nós. E a diferença é como nós plantamos e como nós edificamos. Se nós obedecemos, colhemos bênção. E se nós desobedecemos, colhemos a maldição. Parou nisso? Ló teve ali um caso, nasceu os meninos? Não, os meninos cresceram, todo menino, toda criança, todo menino, toda menina quando cresce, é a coisa mais linda, é bonitinho. Mas a deformação do caráter já estava impregnado. Os moabitas, a palavra Moabe quer dizer filho do meu pai. Quer dizer, a moça, filha de Ló, colocou o nome dele de Moabe, porque significa filho do meu pai. Os moabitas se tornaram os maiores inimigos de Israel. Para sempre, existe até hoje guerras entre árabes, entre o povo árabe, entre os muçulmanos e os judeus, por causa da desobediência. Quer dizer, isso vai indo muito tempo. Onde é que você está plantando? Na obediência ou na desobediência? Qual é a casa que você está edificando? Sobre a rocha ou sobre a areia? Porque a palavra de Deus, ela é bem explícita quando ela nos chama a atenção a sermos fiéis a Deus, a sermos obedientes. E a fidelidade, ela entra em várias áreas. Não é só na área da sexualidade, dos vícios, não é só na área de obediência ao ministério, não, são várias áreas. É o respeito, principalmente quando você depende de um crédito. Tudo isso vai pesar. E tudo isso tem uma consequência. Porque a bênção de Deus está condicionada à sua obediência. Eu fico vendo cada vida torta, cada carne pura. Deve todo mundo, não paga ninguém, fala de todo mundo, julga todo mundo, e depois vai fazer a campanha dos 7 dias. Não vai receber nada, irmãos. Vai perder o dinheiro que eles estipulam para dar lá na campanha. Porque Deus, ele não barganha a sua bênção. A única coisa que faz com que você seja uma pessoa próspera e abençoada é
a obediência que você demonstra a Ele, se excusando dessa sociedade corrupta. Isso aqui representa o arrebatamento da igreja. O mundo que está condenado, já está condenado, e o Senhor enviando uma palavra: escapa-te por tua vida. Foge desta sociedade corrupta, porque ela vai ser destruída, porque o cheiro mal tem subido diante das narinas de Deus. É profético o que está escrito aqui. Aquele que olha para trás, ele fica inerte, ele pede ação, ele se torna uma estátua, representada pela mulher de Ló, que olhava para as coisas que ficaram para trás. Nós estamos fugindo para os montes, estamos, através da obediência, saindo pela misericórdia de Deus, e só depende de nós para nós alcançarmos a posição que o Senhor ele tem estipulado para mim e para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Abraão aqui representa Jesus Cristo, que intercede por nós para que nós não sejamos destruídos juntamente com esse mundo que está fadado a essa destruição eminente que haverá de acontecer e não escapará dela, por causa de estarem desobedecendo a Deus e buscando seus próprios interesses. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Ainda é tempo de você se auto-julgar. Não é julgar agora o irmão, o outro, não, é você. E ver aonde é que você está pecando contra Deus através da sua desobediência, da sua atitude inconsequente. O que o Senhor quer para o seu povo, o que o Senhor quer para você é a bênção, é a prosperidade. Mas isso não da maneira que você quer, mas da maneira que Ele tem estipulado de nossas vidas, que é a obediência da sua palavra. Amém? Coloque sua